Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de base 10 do segmento de shopping, o BBIG11. Ele já está sendo negociado na Bolsa de Valores, então você já pode comprar cotas dele se você quiser investir nele. Ele começou a ser negociado no último dia 3 de maio e atualmente ele está custando aqui R$ 9,94, então tem um preço aí muito acessível. Aqui no site Estados Invest ainda não tem muitas informações sobre esse ativo, como vocês podem ver aqui, com respeito a VP, patrimônio, número de cotistas e em diante. Eu vou vir em outro site aqui que também fala sobre fundos imobiliários, que ele já vem constando aqui algumas informações a mais do que lá no site Estados Invest. Primeiramente, aqui como vocês podem ver, ele já tem um bom número de cotistas, 13 mil cotistas, e atualmente ele está com valor patrimonial aqui de 962 milhões de reais. Lembrando que durante a sua emissão, ele tinha o objetivo de captar entre 800 até 1 bilhão de reais em um lote adicional. E mais embaixo que ele menciona que o P sobre VP atualmente do BBIG11 está de 1,02, então ele está aí com um pequeno ágio. O preço justo seria aqui os R$ 9,71, mas ele está sendo negociado no momento a R$ 9,95. Aqui no prospecto do fundo, pessoal, como eu havia mencionado, o objetivo do fundo era captar aqui pelo menos 800 milhões de reais. Então esse era seu objetivo inicial. Porém, se a procura fosse muito grande, ele colocaria cotas adicionais que poderia chegar até a 25% desses 800 milhões, que no caso iria totalizar 1 bilhão de reais. E ele conseguiu, como eu havia mencionado aqui anteriormente, captar o valor de 962 milhões de reais. Então ele quase conseguiu aí captar 1 bilhão de reais. Dessa maneira o fundo ele já iniciou aí suas operações muito bem, com capital muito alto, disponível aí para poder fazer seus investimentos. O fundo ele ainda não mencionou quais os ativos que ele vai comprar, porém com esse capital aí, creio eu que ele consiga aí comprar 4 até 5 bons imóveis, no caso a participação, em shoppings. E os shoppings ele poderá investir esse capital, tem algumas limitações. Aqui no próprio prospecto do fundo, ele menciona o seguinte, que os shoppings a serem objeto de investimento direto ou indireto pelo fundo deverão atender a pelo menos um dos seguintes critérios de enquadramento. O primeiro seria o consultor imobiliário do fundo, no caso a Iguatemi, ou qualquer veículo do seu grupo econômico, deve deter fração ideal do shopping ou dos direitos reais sobre eles incidentes. Então esse fundo, o BBIG11, ele só poderá, no caso, investir em shoppings que o seu consultor imobiliário, que é a Iguatemi, esteja direto ou indiretamente envolvido nesse shopping. Então esse é um dos primeiros critérios. O segundo critério é o seguinte, que o consultor imobiliário, novamente a Iguatemi, ou qualquer veículo do seu grupo econômico, adquira, no mesmo processo de aquisição pelo fundo, fração ideal do shopping, ou dos seus direitos reais sobre ele incidentes. Então, por exemplo, o fundo ele vai investir em um shopping que a Iguatemi ela não é proprietária, mas nesse caso a Iguatemi também teria que adquirir uma fração desse shopping que a BBIG11 estará adquirindo. Então os dois têm que investir nesse shopping. Então essas são algumas limitações que esse fundo, o BBIG11, ele tem para poder investir no seu capital. Fundos de shopping, pessoal, no momento é um dos melhores setores de fundos imobiliários para poder se investir. Só para vocês terem uma noção de como é a indústria de shopping centers aqui no nosso país. Nesse mesmo prospecto aqui, o fundo ele traz informações sobre esse fator. Então ele menciona que no Brasil atualmente existe 639 shoppings. Somente nesse ano de 2024 vão ser inaugurados 18. Além disso, ele tem aqui uma área bruta locável superior a 17 milhões de metros quadrados. O faturamento supera aqui os 194 bilhões anual, gera mais de 1 milhão de empregos. Visitantes mensais passam aqui de 462 milhões, total de lojas 121 mil, salas de cinema mais de 3 mil e vagas de estacionamento superando aí 1 milhão. Então mostra que realmente é uma indústria muito forte aqui no nosso país. E a maioria dos shoppings atualmente encontra-se aqui na região sudeste, com 324 shoppings, totalizando assim 53% dos shoppings atualmente em nosso país. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ter mais algumas informações. Ele faz um comparativo do ano de 2022
comparando aqui com o ano de 2023. Podemos ver como ele vem evoluindo e fazendo um crescimento muito considerável. Com respeito ao faturamento, vocês podem ver que aumentou no ano de 2023, a área bruta locável também aumentou, empregos diretos também aumentaram, visitantes mensais também aumentou consideravelmente, vagas de estacionamento também aumentaram, número de lojas o mesmo, um aumento muito significativo, e com respeito às salas de cinema também aumentaram. Então mostrando assim que anualmente essa indústria dos shopping centers sempre vem conseguindo se evoluir, aumentando cada vez mais. Aqui também vocês podem ver com respeito à vacância, no decorrer do tempo vem diminuindo, que esse segmento sofreu bastante, porém vem se recuperando. E aqui também vocês podem ver com respeito ao pagamento, a falta de pagamento no caso, também vem diminuindo, mostrando assim que os lojistas têm conseguido honrar o seu compromisso mensal de pagar aos shoppings. E com respeito, pessoal, uma visão geral da Iguatemi, atualmente podemos ver que ela tem no seu portfólio 14 shopping centers. Além disso, os shoppings que atualmente ele tem são focados aqui no público A e B e nas regiões sul e sudeste do nosso país. Então são shoppings focados para que as pessoas que têm uma situação financeira melhor, que têm uma renda mensal superior à maioria dos brasileiros. Ele menciona aqui também que ele tem um crescimento sólido, no caso as operações dos shoppings que atualmente a Iguatemi ela tem participação. As vendas atingiram aqui no ano de 2023 18,9 bilhões de reais, um aumento superior a 11% se comparar com o ano de 2022. E aqui a gente pode ver a imagem de alguns dos shoppings que atualmente ele tem. Por curiosidade, eu vim aqui no site da própria empresa Iguatemi e procurei todos os shoppings que atualmente ele tem. Então pelas imagens aqui podemos ver que são shoppings realmente mais luxuosos, aqueles shoppings destinados para pessoas que têm uma condição financeira mais elevada. Aqui vocês podem ver cada um deles, vocês podem ter mais algumas informações, sobre cada um desses shoppings também, como esse daqui, o Iguatemi São Paulo. Então ele vai dar algumas informações sobre esse ativo. O seu ano de inauguração foi lá no ano de 1966, então um shopping bem antigo. Área bruta locável de 47 mil metros quadrados. Tem aqui 3 pisos de lojas, vagas de estacionamento, também vocês podem ver. Então todas as informações que você precisa aqui sobre cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação, você pode adquirir por meio aqui do site da própria Iguatemi. E se descer mais aqui, vocês podem conferir todos os outros shoppings que atualmente a Iguatemi ela tem. E se pegarmos o endereço de cada uma delas, podemos ver que realmente a maioria deles estão localizados na região sul e sudeste do nosso país. Então estão muito bem localizados. Como eu havia mencionado, a gestão do fundo ela ainda não mencionou quais os shoppings que ele vai comprar participações. Então devemos esperar aí o relatório gerencial, no caso o primeiro relatório gerencial do fundo. Provavelmente ele vai falar quais os shoppings que ele vai investir. Como eu mencionei, como ele conseguiu captar ali próximo de 1 bilhão de reais, ele consegue aí comprar participações em 4 ou 5 shoppings, Geralmente esses shoppings aqui, por serem mais luxuosos, por assim dizer, eles têm um valor agregado muito maior. Então, com o valor que o fundo ele conseguiu captar na emissão, creio que essa quantidade aí de 4 ou 5 shoppings ele consegue comprar boas participações. Então vamos esperar para ver. De qualquer jeito, é um fundo interessante. Vem aí com uma gestora que tem conseguido crescer bastante, que é a BB-A7. Tem feito um bom trabalho aí com respeito aos fundos que atualmente ela tem. E tem como consultor imobiliário a Iguatemi, que é uma empresa aí muito bem especializada nesse setor, nesse segmento de shopping centers. Então, que vai conseguir orientar a gestão do fundo a fazer boas escolhas. E como reparamos aqui também, atualmente, a Iguatemi, ela tem bons ativos, muito bem localizados, ativos aí focados para pessoas que têm uma renda mensal maior. Então, provavelmente, o fundo deve fazer aí boas escolhas de ativos imobiliários. Vamos esperar, para poder ver qual o anúncio que ele dará sobre os ativos que ele vai investir. Porém, de qualquer jeito, parece ser um fundo bastante interessante. Um preço muito acessível, já começando com patrimônio aí próximo de 1 bilhão. Se começar sem alavancagem, melhor ainda será. E além disso, vai ter aí um preço muito acessível. Então, é um fundo que tem tudo aí para poder crescer muito bem. Só devemos esperar agora para saber quais os ativos que ele vai investir. Beleza? Então, pessoal, só gostaria de compartilhar que o BBG11 já está sendo negociado na Bolsa de Valores. Então, você que não quis comprar no IPO, já pode comprar agora diretamente de outro investidor.
O preço atual, como eu mencionei, está aqui na faixa dos R$ 9,95, então abaixo dos R$ 10. Deixa aí nos comentários, pessoal, você vai investir no BBIG11? Qual a sua opinião sobre ele? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.